Olá, prezados estudantes, nós vamos agora construir a nossa segunda microaula de psicologia jurídica. Convido a todos a me acompanhar, então, nesse breve repassar de conhecimentos, não é, que fazem parte aí do nosso conteúdo programático. Não é? Bom, vamos iniciar então trazendo um tema que é muito importante, um tema que a gente vem discutindo, que é a importância da psicopatologia, entender a psicopatologia. Na etimologia da palavra, né, psique vem de alma, depois a gente vai aprofundando esse conhecimento, então psique vai ser traduzido como mente, né? Patos, né? Vem do adoecer, da doença, né? Ou da própria paixão, mas patos aqui no sentido da doença, né? E logos, né? Significa estudo. Então, a psicopatologia, ela traz na sua definição a descrições de fenômenos psíquicos que são comunicados pela pessoa, né? Então, o que eu comunico? Eu estou comunicando algum mal-estar, algum conflito, alguma ansiedade, alguma tristeza? O que eu estou comunicando? Não é? Então, a gente vai perceber que a psicopatologia, ela estuda os gestos, o nosso comportamento, não é? As expressões quando estamos mais fragilizados, mais enfermos, né? Além de alguns relatos. Olha, vem acontecendo alguns fatores comigo que eu venho achando estranho, né? Em alguns momentos da minha vida, eu me vejo com profunda tristeza. Então, como é que eu vou entender isso mais futuramente, através desse relato? Né? Estou vivendo aí uma depressão, né? Bom, então, o objetivo da psicopatologia é exatamente compreender esses estados psíquicos, né? Esses estados mentais que está relacionado a um sofrimento. Não é? Então, esse é o objetivo principal da psicopatologia. Então, a gente pode focar que o estudo da psicopatologia, ela vai contribuir para conhecer esses fenômenos que acontecem com a gente, né? E que é fruto da nossa própria experiência, né? E, às vezes, a gente tem ali alguma impossibilidade, né, de descrever realmente o que está acontecendo, por isso a gente precisa comunicar para que seja entendido. Então, a psicopatologia, ela está ligada às diversas disciplinas, está ligada à psicologia, por isso nós estamos trazendo dentro da psicologia jurídica, está ligado à medicina, ali mais bem explorado dentro da psiquiatria, né? Também dentro de uma outra área de compreensão do inconsciente, que é o corpo teórico da psicanálise, né? E, basicamente, dentro da psicologia, a psicopatologia, ela está ligada à área da psicologia clínica, né? Porque a gente tem várias áreas da psicologia, nós estamos falando aqui da psicologia jurídica, temos a psicologia organizacional, temos a psicologia escolar, mas a psicopatologia está dentro dessa psicologia clínica, né? E, de uma certa forma, ela se aproxima muito dentro do campo das neurociências. Então, uma grande discussão que a gente percebe é identificar, então, dentro dessa psicopatologia, o conceito do que é realmente aquilo que nós consideramos como uma doença, né, que é o patológico, né, e aquilo que a gente vai considerar como normal. Então, como normal, a gente pode entender, segundo Canguien, que deve entender com aquilo que é normativo, né? Há, portanto, uma normatividade biológica, que significa que a vida dita as normas que nos mantém em crescimento. Então, toda a nossa fase de mudanças, né, elas vão acontecendo, né, desde a infância, adolescência, a fase adulta. Então, a gente vai considerando, embora não estejamos
presos a um determinado momento, nosso corpo ele está em evolução, está em várias vivências, em várias mudanças, mas está dentro daquilo que nós consideramos normal, não é? Embora a gente vivencie essas mudanças. E aí há várias conceituações para identificar que normalidade é essa, não é? Então, às vezes, que é muito comumente considerado, não, o que é normal é a ausência de doença, né? Ou, então, isso é normal, né? A normalidade ideal é nunca adoecer, né? Então, a gente vai percebendo que existem várias classificações dessa questão da normalidade. Bom, e aí a gente vai entender, então, que o patológico, né, quando a gente faz essa diferenciação entre o normal e o patológico, e foi uma obra do Canguilhem, em 1943, que ele trouxe essa discussão, que hoje é muito usado em várias áreas da medicina, da psiquiatria, né? Principalmente da psiquiatria forense, né? É uma área que também vai abordar isso. Então, o patológico implica, então, em patos, né? Que é esse sentimento concreto de sofrimento, de impotência, sentimento de vida contrariada, né? Então, aquilo que vem não por uma mero crescimento, uma mera vivência, mas aquilo que torna ali um desvio, não é? Aquilo que torna um sentimento de algo que está me possibilitando avançar, né? Que está vendo frear, talvez, esse campo aí da normalidade. E nesse aspecto, né, quando vai trabalhar essa questão do normal e patológico, né, desse livro a partir de 1943, ele vai dizer que esse termo, né, o termo normal, né, vem daquilo que produz leis. Tudo aquilo que produz novas leis é normal, né? E é normativo enquanto produção de leis, construção de normas. Então, normal é o fato que todo organismo tem normas, né? Então, todos nós sabemos das nossas limitações, todos nós sabemos que é necessário dormir, todos nós sabemos que é necessário alimentar, todos nós sabemos que é necessário ter higiene corporal. Então, essas normas, elas regem ali o nosso cotidiano. E ele vai até dizer, né? Um cavalo terá sempre quatro patas, praticamente todo pássaro vai voar, né? E o homem sempre vai ter um polegar opositor, né? Mas ninguém vai colocar as normas, né? Elas são exatamente abstrações do próprio ser, do próprio organismo. Então, para entender um pouquinho mais essa questão do normal e o patológico, né? A gente poderia dizer, essa é uma frase Canguilhem, o normal é viver no meio onde flutuações e novos acontecimentos são possíveis. Então, o normal ele se dá aí, não é? Nessa minha passagem, né, para a fase adulta, para a velhice, ou da infância para a juventude, quer dizer, eu venho vivenciando isso. São flutuações, né? E aí ele vai dar um exemplo também, né? Que nessas flutuações a gente pode identificar num determinado momento, por exemplo, o astigmatismo, né? Que é astigmatismo? Essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de focar uma imagem, né? Então, às vezes, tem essa visão borrada, não é? Essa visão ela um pouco nebulosa, embaçada, defeituosa. Então, isso às vezes pode ser muito comum para as pessoas que atuam na sociedade rural, não é? Elas podem vivenciar essa vista, essa visão turva, mas, né, para quem está atuando em campos mais específicos, como a própria aviação, quer dizer, esse astigmatismo não pode ser entendido como quadro de normalidade. Bom, e aí, gente, a gente passa então a fazer essa reflexão, né, que passa lá, o que seria normal, né? Então, não existe realmente um padrão
né, do que seja normal, porque aí complicaria, né? O ser humano, por excelência, a gente traz a reverência, traz a criatividade, traz a consciência, traz o pensamento, traz também o inconsciente, mas traz essa coisa de estar mudando, de criando, de refazendo as coisas. Isso é do humano, né? Então, então, o que que seria normal? Seria de colocar todos nós dentro de um padrão? Imagina, um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, né? Então, aquele que às vezes se posiciona diferente, veste diferente, fala diferente, é, é, pensa diferente, e tal, nós vamos chamar essa pessoa de anormal, né? Então, uma grande vantagem é essa, né? De que a gente identifique esse padrão, né, do que é ser normal, né, dentro daquilo que seria você vivenciar, né, todas essas mudanças, toda essa forma de ser diferente, toda essa singularidade que nós somos, cada um vem de uma história familiar, cada um traz a sua própria história de construção enquanto sujeito, né? E a gente vai identificar, então, que para algumas abordagens dentro da própria psicologia, abordagens mais, digamos, tradicionais, né? O normal seria não ter transtorno mental, né? Então, isso realmente viria a fazer a diferença. Vi aqui, né, trazendo um cartaz que vi na UERJ uma vez, né? E vai dizer assim, para saber o que é loucura, a gente tem que entender o que é ser normal. E isso ninguém conseguiu definir até hoje, o que é ser normal. Mas uma coisa é certa: um pouco de maluquice faz parte da nossa normalidade. E ser normal, né? E ser normal demais é mesmo que ser muito louco, não é? Porque, imagina, você está dentro de um padrão. Aqui um exemplo, né? A gente vai perceber, então, quem que seria né, o normal, quem que seria o anormal, né? Então, os comportamentos ditos normais são aqueles que podem considerar como típicos, quer dizer, que se conformam com os padrões sociais. Então, nessa gravura, a gente vê as pessoas. Então, esse é um quadro normalidade, mas poderia ser um quadro patológico, que as pessoas pensam sempre iguais, vestem igual, pensam igual, não é? Como somos humanos, como temos as nossas singularidades, né? Então, é necessário que na nossa normalidade, mas que a gente existe a diferença, né? Então, no que diz a essa questão que é o comportamento humano, a normalidade ela estaria diretamente associada aos parâmetros morais estabelecidos culturalmente. Então, o que tiver fora, né, de um padrão moral, não é? O anormal, então ele passa a ser visto como patológico, não é? Então, quando eu não me coloco como humano, na alteridade, né? Na minha relação com o outro, que acontece de forma desrespeitosa, de forma autoritária, de forma agressiva, de forma violenta, não é? Eu não posso ter esse entendimento de que esteja dentro de um padrão de normalidade, né? Então, aí a gente vai entender que dentro dessa avaliação da normalidade, dentro de uma visão mais de valores morais, né? Isso passa a ser visto como um patológico. Bom, há vários critérios de normalidade, como eu falei para vocês. Um é considerado esse, né? Normalidade como ausência de doença, outro como normalidade ideal, enfim, vários, mas eu gostaria de destacar pelo menos dois aqui, né? A normalidade como ausência de doença, Fowler-Ishii, que ele falou, ele vai dizer que a saúde, olha que interessante, a saúde é a vida no silêncio dos órgãos, né? Então, quando os órgãos não denunciam nada, está havendo normalidade. Então, normalidade seria uma ausência de doença, né?
Então, se eu não estou tendo dificuldade digestiva, né? Então, se eu realmente tenho ali um refluxo, então o meu corpo está dizendo que alguma coisa está acontecendo. Mas se eu alimento normalmente e não sinto nenhum mal-estar, meu intestino funciona normalmente, então meu aparelho urinário não tem também nenhum comprometimento, então eu estou nessa avaliação do Lerich, 1936, né, que a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. Os órgãos não estão denunciando. Né? Isso é muito interessante, porque um dos aspectos, né, de estabelecer, um dos critérios de estabelecer a normalidade em psicopatologia é definido não por aquilo que a pessoa normal supostamente é, mas por aquilo que ela não é, né? Pelo aquilo que ela lhe falta. Um outro aspecto, né, que eu estou trazendo dentro daquela lista, né, é a normalidade ideal, né? E um dos critérios de normalidade utilizado em psicologia, em psicopatologia, é considerado como uma certa utopia. Normal é supostamente considerado o sadio, o mais evoluído, né? Esse critério é o que vem sendo mais identificado. Então, normalidade ideal, né, estabelece arbitrariamente uma norma ideal, que é sempre você estar sadio, né? Sempre estar evoluído, né? E também a normalidade ideal é quando você vê ali alguns padrões socioculturais, ideológicos, arbitrários, às vezes dogmáticos e doutrinários, né? Como a imposição da heterossexualidade, né? Então, isso é considerado normalidade ideal. Será? Né? Então, são abordagens muito importantes que a gente precisa aprofundar, vocês estão aprofundando aí nos estudos, né? Mas para que a gente saiba, então, definir, né, essas duas questões, né, que sempre busca-se um melhor entendimento de considerar o que é normal e patológico hoje em nossa sociedade. Então, dessa forma, eu quero agradecer a vocês, né, por essa passagem aqui e continuem os seus estudos. Um forte abraço e até lá.